Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Mil. O propósito do nosso programa, irmãos, leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não temos placa, não carregamos placa de igreja, CNPJ, não pedimos e não queremos dinheiro, não aceitamos dinheiro. Fazemos aí, cumprindo aí o ID do Senhor Jesus, ID por todo mundo pregar o evangelho. E é isso que nós fazemos. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra venha a abençoar todos aqueles que estiverem ouvindo. Deus, fortalece os Teus servos, abençoa, dá saúde, dá prosperidade aos Teus servos. Deus, abençoe a cada um, segundo a sua necessidade agora, cada um que está pedindo ao Senhor aí, que o Senhor atenda a ele, Senhor. Em nome de Jesus. E fala conosco e nos fortalece e que as almas se convertam ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a leitura de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha essa palavra, irmãos, humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Como que a gente pode se humilhar diante de Deus? Primeiro, irmãos, primeira coisa de tudo é reconhecer que somos falhos, que somos fracos, que somos barro e que sem o Senhor Jesus na nossa vida, irmãos, e se não for o Senhor que estiver ao nosso lado e nos teriam engolido vivos. Então, primeiro, é reconhecer a soberania de Deus, que Deus criou os céus e a terra, que Deus tem o poder sobre os céus e da terra, que ele humilha os exaltados, igual ele fez com Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Nabucodonosor achou que era muita coisa, se ensoberbeceu, achou que ele tinha uma glória de Deus, de um Deus. Quando ele pensou dessa forma, ele se viu aos seus próprios olhos, grande, muito grande, ele caiu de quatro patas e foi para o mato. Ficou 7 anos andando de quatro e comendo capim no meio do mato, porque achou que era alguma coisa, irmão. Então, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós temos que entender, irmãos, que hoje nós somos salvos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, Ele nos despojou do velho homem, daquelas coisas que antigamente nos dominavam, dos prazeres da carne, das luxúrias, das obras da carne, daquilo que nos afastava de Deus. Aí, quando o homem permanece um tempo afastado e graças a Deus vira hábito a vida de santificação, alguns acham que ele é que é mais santo que os outros e começa a julgar o outro. Não, não é não. Humilhai-vos perante o Senhor. Se você hoje tem mais resistência, se a sua carne já não tem mais tendência ao pecado, que você doutrinou ela, na presença do nosso Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, quando o Senhor Jesus habitou no seu coração e você teve força para ter uma vida de mais santificação, aí não foi você, não é mérito seu. Não julgue aquele que é novo convertido, aquele que é fraco. Antes, vamos orar por eles. Porque quem nos resgatou, como diz lá no Salmo 40, e nos tirou de um tremedal de lama, tremedal, um lugar sujo, imundo, que nós estávamos, foi o Senhor Jesus. Quando ele veio na terra, mesmo sendo filho de Deus, ele se despojou da sua glória, veio aqui e morreu por nós. E depois que ele morreu e ressuscitou, quando ressuscitou, ele levou o sangue e entregou ao Pai e disse: está pago, Senhor, o preço pela humanidade. E quando ele pagou de uma vez por todos, de uma vez por todas, daquele dia que ele ressuscitou até hoje, do dia que ele morreu até hoje, todos ainda que vão se converter pelo sangue do Senhor Jesus, todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem os seus pecados purificados, tem os seus pecados remidos, perdoados. Então, não é porque somos bons, não é porque somos bonitos, porque somos importantes, porque achamos alguma coisa, irmão. Não. É porque o Senhor Jesus morreu por nós,
Porque ele pagou um preço para nos resgatar da morte, do pecado, da condenação eterna, do juízo. Então a ele a honra, a glória, o louvor e a adoração sempre, sempre. Então, ele disse: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Que todos venham a ser humildes diante dos seus próprios olhos, porque a soberba, ela precede a ruína. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juízo. Então, irmãos, não faleis mal um dos outros. Ou seja, para de olhar para a vida dos outros, meu irmão. Você está conseguindo cuidar da sua vida? Porque a gente cuidar da nossa própria vida já é difícil. Você está conseguindo cuidar da sua vida? Fala para mim. Então, para de olhar para a vida do seu irmão. Mas se Deus te mostrou algum erro do seu irmão, se você viu algo que não deveria ver, que não é da sua conta, se você viu, é porque você é um servo de Deus e Deus te mostrou para você interceder por ele. Você orar por ele. É o único propósito. Não é para falar para ninguém, nem fofoca para o pastor, para ninguém. É para você falar para Deus e interceder por aquele irmão. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei. Então, quem fala mal de um irmão, julga o irmão, está falando mal de toda a lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, todo aquele que julga se faz juiz. Então, meu querido, não julgue ninguém, não é da sua conta a vida de ninguém. Você não vai prestar conta para Deus de ninguém, você vai prestar conta da sua alma. Você está dando conta de cuidar da sua vida, para cuidar da sua alma? Se você está, tá bom. Se você não está, aí está difícil. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Só um. Tu, porém, quem és que julga a outro? Então, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Os escribas e fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram ela até Jesus. E Jesus estava sentado no meio-fio ali, escrevendo no chão com o dedo. E eles começaram a acusar a mulher. Essa mulher foi pega em adultério, essa mulher foi isso, foi aquilo e tal. E a lei de Moisés nos manda que a apedrejamos. E tu, o que dizes? Jesus olhou para eles e falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E acusados, um por um, pela própria consciência. Um por um, acusado. Porque o Espírito Santo fez cada um lembrar de tudo que eles tinham feito. Tudo, cada pecado. Foi um tormento de pecado na mente de cada um deles. Um tormento. E cada um se julgando, entendendo o mal que havia feito. Porque naquela hora foi revelado a cada um seu próprio pecado. Os seus, porque pecado não é um só não. Os seus, cada um lembrava-se dos seus pecados. E começando dos mais velhos, foram saindo um por um. Um por um. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Porque o Senhor Jesus, naquela hora, levantou, depois saiu um por um, saiu todo mundo, levantou a cabeça, olhou para a mulher e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, saíram um por um, começando dos mais velhos. E Jesus disse: se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Você entendeu isso, meu irmão? O Senhor Jesus perdoou os pecados dela ali. Aí quem é você que fica lembrando o pecado de algum irmão por um dia, 2 dias, 3 dias, fazendo fofoca? Refresca a tua língua, você está emprestando a sua boca para o diabo. Você está deixando o Satanás usar a sua boca. Não empreste a sua boca para o diabo. Segure a tentação, a vontade de falar mal dos outros, a vontade de falar coisas que não é da sua vida, que não é da sua conta, que não é dos seus filhos, da sua esposa, que não é algo que vai edificar, que não vai crescer, que não vai somar, que não vai converter uma pessoa ao Senhor Jesus. Cala a boca, meu irmão. Aprende a ficar com essa boca calada, meu amigo. Para que vai abrir a boca? Quantas pessoas hoje, estão no cemitério enterrado por causa da boca, porque conversou, porque abriu a boca e a língua ali falou que não devia. Tá certo? Tu, porém, quem és que julgas a outro? Porque há um só legislador que pode salvar e destruir. O Senhor Jesus, nós fomos dados para ele.
Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Então, ei agora você que acha que manda no seu nariz, você acha que você vai onde você quer, na hora que você quer e faz o que você quer. Olha você agora. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a sua vida? Imagina bem comigo aqui. Vamos pegar a história da humanidade. 6.000 anos, desde Adão até agora. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. Do Senhor Jesus até nós, 2.000 anos. Então, uma vida de um homem é 80 anos, 100 anos. Vamos pôr muito, 110 anos? Acho que é muito, foi até exagerado. Vamos pôr 100 anos, a vida de um homem. Então, olha só, a vida de um homem, 100 anos. O que é 100 anos? Perto de 6.000 anos. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, na contagem regressiva, vamos contar regressivamente. Pessoas que têm 100 anos, nos próximos 5 a 10 anos foi embora dessa terra. Pessoas que têm 90 anos, nos próximos... Tem gente que 91, 92, 93, 94 já está pocando fora, já está morrendo. Mas vamos pôr mais 15, mais 20. Pessoas que têm 80, mais 30. Irmãos, isso eu estou ajudando. Porque a gente não vê muito velhinho de 80 anos, não. Mas você está entendendo? É como um vapor que passa. A sua vida, meu querido, ela é um vapor. Então, para que você vai ficar cuidando da vida dos outros? Vai causar inferno, falar mal, julgar os outros. Abandona os outros, só cuida da sua vida, cuida da sua alma. Ainda mais você que já tem 70, 80, 60, 50 e tantos, 70, 40. Vai cuidar da sua alma, porque você não sabe o dia que você vai encontrar com o Senhor Jesus, não, filho. Todo mundo vai encontrar com Ele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. Então, uns vão para a vida eterna, outros vão se dobrar para a condenação eterna. Prepara-te, ó homem, ó mulher, para encontrar com Deus, porque vai encontrar. Você que fala assim, Deus não existe, eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço... Beleza, faz. Mas na hora que o seu joelho se dobrar lá e você tiver temor e tremor, e tiver todo o medo do mundo, o temor inteiro do mundo vai estar dentro do seu coração, na sua mente. E aí você vai ver que Ele existe. Que Ele é. Bom, tá dado o recado. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida, e é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar daquilo que você disse, amanhã iremos, e faremos isso ou aquilo, iremos a tal cidade, vamos passar um ano, contrataremos, ganharemos, montaremos uma empresa, faremos isso. Ao invés de você dizer isso, diga assim, diga assim, se Deus quiser, se o Senhor Jesus quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque só quem sabe o que você vai fazer amanhã é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E observe uma coisa, Nabucodonosor não sabia que ia passar 7 anos comendo capim. Se você nunca leu essa história, entra no Google aí, pesquisa assim, Rei Nabucodonosor, que pastou como os animais e comeu capim durante 7 anos. Você vai achar a história na Bíblia aí. E quando passaram-se os 7 anos, Deus restaurou a mente dele. Ele se levantou, lembrou de quem era. Deus restituiu o reino dele, porque já havia outro reino, o reino no lugar dele lá por 7 anos. Mas Deus restituiu o reino dele. E ainda deu esse cara o privilégio de escrever um capítulo da Bíblia. Olha só para você ver. E ele começa o capítulo assim, Eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha para você ver. Na minha loucura, me exaltei. E aí ele conta a história do que aconteceu com ele e como é que ele foi comer capim. Lê lá. Se você acha que isso é alguma coisa, você lê lá. Depois nós vamos fazer uma pregação sobre Nabucodonosor. Porém, então vamos lá. Então, o que é que você devia dizer? Se o Senhor quiser,
se Deus permitir, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Cuidado com a sua vanglória. Por isso fala vanglória. Ela é em vão e ela te afasta de Deus. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória é tal como esta é maligna. Então, se você se vê como alguma coisa importante, se acha demais, igual um ministro do Supremo Federal, que é o Alexandre de Moraes, se acha demais, igual o Flávio Dino, se acha demais, está arrumando problema com todo poderoso, com o comandante, com Deus. E a briga vem lá de fora para humilhar eles, que eles ficam igual um ratinho coado num canto, só fazendo barulho. Não faz nada, com medo, mas foi mexer. A soberba é tão grande que não conhece o arrependimento. Não sabe dobrar o joelho diante de Deus e falar, Deus, eu pequei, eu errei, só podia me ajudar. Não tem essa humildade, não. Ainda fica demonstrando fúria e raiva contra forças que eles não têm poder, porque Deus levantou forças para mostrar que ninguém nessa terra faz o que quer do jeito que quer. Ele é o comandante aqui. E ele está usando outros homens para fazer. Tem alguns que incomodaram a Deus de tal maneira, igual Nabucodonosor, que Deus tratou com ele pessoalmente. Tem outros que estão incomodando a Deus, mas que Deus está usando outro homem para humilhar. Mas se chegar a um ponto de incomodar demais, Deus mesmo trata com o cara, igual o Tancredo Neves. Tancredo Neves falou uma merda. Tancredo Neves falou assim, se eu tiver 51% dos votos, eu não preciso nem da ajuda de Deus para ser presidente. Ele teve os votos. Mas entre outubro e janeiro, que era o mês que ele ia assumir, ele morreu. Deus falou, eu vou deixar você ter mais votos. Agora eu vou te matar para você aprender. Deus foi lá e arrancou a vida dele, para ele deixar de ser comédia. Ninguém faz o que quer não, rapaz. Você faz o que Deus permite. E acabou. E se você tiver soberba e arrogância, e essa soberba tiver os seus olhos latentes, todo mundo estiver vendo a sua soberba, e você se achando demais, porque você tem um dinheirinho podre, porque daqui uns dias você está morrendo, você nem sabe se vive amanhã. Quantos milionários estão morrendo aí tendo infarto? Né? Não vê aí o dono da Apple, uns outros aí, bitelão, tudo morrendo? E viu que no dinheiro deles não valia nada? Então, se vós gloriais em vossas presunções, toda glória como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se Deus te deu condições financeiras, condições de ter uma autoridade, de ser alguém, de ser um funcionário público de alto padrão, né? O que é um alto padrão? Um juiz, um promotor de justiça, um governador de estado, um deputado, um prefeito, um vereador. Se Deus te deu condições de ser alguém assim, fazer o bem, porque todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Está dado o recado, meu irmão. Então, presta bem atenção. Humilhai-vos perante o Senhor. Vamos nos humilhar perante o nosso Deus, irmãos, antes que seja tarde. Amém? Reconheça Deus na sua vida como Senhor e Salvador. É o conselho que eu te dou. Vou te ensinar agora como é que você faz para sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Tá bom? Então tá bom. Para tudo que você estiver fazendo e repete comigo aqui. Se arrependa dos seus pecados agora e venha à presença do Senhor e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e receba o seu perdão. Não importa o que você cometeu, o Senhor Jesus quer te perdoar agora. Então venha à frente aqui e ore comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor, que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo habite em mim, para eu não pecar contra Ti. Jesus, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um, compartilhe essa palavra. Vamos seguir o Senhor Jesus juntos. Entra aí, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /Milvio. No YouTube tem dezenas e dezenas de pregações. Compartilhe essas pregações, irmão. Nós precisamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Os dias são maus. O Senhor Jesus está voltando.
Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, seja com cada um de nós, e a justiça do Senhor também, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.